Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. E Senhor, imagino as tuas mãos. Imagino te abraçar, meu Deus. Se eu pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chega perto das estrelas e tocá-las com as mãos. E de perto o sol queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas estes pensamentos devem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Eu quero te abraçar, Jesus. Imagino como deve ser. Muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser. Muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amados de Deus, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, e dessa feita tendo a grande honra, o privilégio de poder estar participando aqui dessa última Santa Ceia do ano, da comunhão do Partir do Pão. A igreja primitiva celebrava a ceia de ano em ano, no período apostólico. Perto do período da Reforma Protestante, houve-se uma necessidade do povo celebrar o ritual da comunhão todo mês. Chegamos até aqui. Então isso é um privilégio da parte de Deus. Bom poder estar com meus companheiros. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Adonias, por esse jeito dele garboso, né, de nos receber. Bom poder estar aqui também com o nosso decano, o pastor Walter. É sempre bom estar com esses obreiros. Meus irmãos, como hoje se trata de um culto de Santa Ceia, eu quero compartilhar um texto com os irmãos, onde dele vamos tirar algumas lições espirituais para a nossa vida. Gênesis capítulo 26. Nós vamos estar lendo dois versículos do capítulo 26, versículo 17, e em seguida vamos ao versículo de número 25. Capítulo 26, versículo 17, vamos ler também o versículo de número 25. Versículo 16 está escrito, 17, perdão. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Versículo 25. Então edificou ali um altar
e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, é bem verdade que quando houve o fechamento do cânon sagrado para agrupar os 66 livros da Bíblia Sagrada, não resta dúvida que o segundo livro mais antigo é Gênesis, um livro extremamente histórico, mas também que tem uma relevância espiritual muito grande, porque nele traz a história de um dos homens mais respeitados no Oriente Médio ainda hoje, que é o patriarca Abraão, e que ainda hoje é citado nas principais grandes obras do mundo antigo e também na atualidade no Oriente Médio. O livro de Gênesis, ele traz essa gama de informação de ordem cultural e histórica, principalmente da formação do povo israelita na condição de povo hebreu, antes de atravessarem o Negueb, do outro lado do rio. Aquele povo nômade atravessa as regiões do Negueb, vindo da parte da banda do Oriente e seguindo em direção ao final do Negueb até o fértil crescente, que foi as jornadas de Abrão, onde em Gênesis capítulo de número 12 nós encontramos quando Deus fala com ele e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o que chama a atenção é que o texto diz que ele saiu sem saber para onde ia. Diz o escritor aos Hebreus que o Abraão, ele obedecendo a Deus, ele saiu sem saber para onde ia. Então, ir para um lugar aonde você sabe o destino, conhece e sabe o que tem lá, é uma coisa. Outra coisa é sair sem saber para onde vai, que é o equivalente de dizer o seguinte: vamos ali, e você perguntar aonde, se no caminho eu lhe digo. Foi praticamente o que Deus fez com ele. Disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E o que é interessante, porque a Bíblia diz que quando ele recebeu esse chamado da parte de Deus, ele estava com 75 anos de idade. Diz o texto em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que ele saiu para obedecer o chamamento de Deus. Chegamos à seguinte conclusão, porque quando observamos os relatos de Gênesis, nós não vamos encontrar do capítulo 12 para trás Deus falando com Abraão. A gente não vai ver. O que leva-nos a crer o seguinte: um dos fatos que Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua parentela, porque Terá, seu pai, se tratava de um homem idólatra. E veja só onde ele morava: Ur dos Caldeus, atual Turquia, cuja população extremamente idólatra adorava ao Deus Sol e a Lua e as estrelas. É por isso que hoje você vê a bandeira da Turquia, é uma meia-lua e uma estrela, não é? No meio da meia-lua. Aquilo ali já é símbolo já dos antepassados. Mas para o que Deus tinha com Abraão, era necessário ele cortar aquele cordão umbilical familiar. Nós aprendemos aqui que família a gente ama, ajuda, fica perto também quando pode, mas se tratando de algumas coisas de ordem espiritual,
a gente segue aquela regra que disse Jesus: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Ou seja, isso não quer dizer que você vai abandonar sua família. Não, não tem nada a ver isso. O deixar aí implica em dizer o seguinte: nós encontramos às vezes membros da família que o seu alvo é: eu quero ir para Jerusalém, mas tem gente que quer ir para Sodoma. Mas você diz: não, eu quero ir para Jerusalém, mas tem gente que quer ir para Sodoma. Então quem quer ir para Sodoma, deixa ele só. O seu alvo é Jerusalém. Deus agora corta esse cordão umbilical. A Bíblia diz que quando ele sai, bateu agora a inquietação, porque a esposa dele é estéril, e ele passou a orar ao Senhor e pediu a Deus que lhe desse um filho, e queixava-se o patriarca que o mais novo da sua casa era Eliezer. E Deus chama ele e disse: da tua próprias entranhas eu vou te dar um herdeiro, e eu vou fazer com que você seja próspero, e a sua geração, a sua descendência, a sua posteridade vai ser um canal de bênção, na proporção que você também vai ser, porque a minha mão estará sobre a sua vida. Assim sendo, diz o texto sagrado que quando ele viaja mais um pouco, aos 99 anos, Deus renova a promessa com Abraão. Mas ele necessitava agora fazer algumas mudanças. E a primeira mudança foi tirar ele do meio da sua parentela. O pai de Abraão morre em Harã. E Deus agora chama ele novamente e renova a promessa. Na ocasião agora ele está com 99 anos. Imagine, Deus renova a promessa, muda o nome dele de Abraão para Abraão, porque quando Deus chama, ele faz uma transformação de vida, mas também de atitude. Isso não significa dizer que essa transformação é que uma vez transformado para sempre. O maior exemplo disso é que em Abraão a gente observa os altos e baixos que teve na vida dele. Mas fato é que aos 99 anos Deus renova a promessa. Quando ele completa 100 anos, nasce agora o filho da promessa, nasce Isaac. E Isaac, a Bíblia diz que agora Deus disse que ia fazer de Isaac um grande ponto de prosperidade, não só da nação, mas como também ia prosperar ele materialmente, agora muito mais espiritualmente, porque o maior interesse de Deus em fazer com que a gente venha prosperar é prosperar espiritualmente. Eu conheço muita gente boa no nosso meio cristão que eles prosperaram materialmente, mas estagnaram espiritualmente. Não tem sossego, não tem paz, não progrediram espiritualmente. Mas Isaac, ele viu um fato curioso na vida do pai, que aonde o pai chegava, a primeira coisa que o Abraão fazia era edificar um altar ao Senhor. Veja que em Gênesis capítulo 12, ele edificou esse altar ao Senhor. E para você ter mais ou menos uma ideia, sabe onde foi que ele edificou o primeiro altar? Em Siquém. Quando Deus chamou ele edificou esse altar lá em Siquém. Depois que Abraão ele edificou o altar, ele tinha agora outra prática, que eram 3 coisas indispensáveis na vida do patriarca: o altar, uma tenda e um poço. Depois que ele edificava o altar, aí armava a tenda. Depois que armava a tenda, ia cavar poço.
notoriamente, Isaac viu o pai fazendo aquilo. Por que não dizer que os seus filhos, eles verão aquilo que você faz na vida espiritual? Erguer altar, levantar a tenda e cavar poço. O levantar altar aqui é comunhão. É por isso que eu não acredito muito nesse ponto que a psicologia diz, de que o homem é produto do meio. Eu acredito em parte. Por que em parte? Levando em consideração o princípio de que o homem é um ser que ele é tendencioso a ser repetitivo em ações naquilo que ele observa nos outros, principalmente quando ele está naquela fase de formação. Então, Isaac trouxe isso para a sua vida. Quando o velho Abraão estava já lá com a sua idade elevadíssima, algo curioso ocorre. Todos os poços que ele havia cavado, veio os filisteus com inveja de Abraão e encheu de entulho, e aquilo complicou a vida do patriarca. Mas ele foi embora, mas deixou uma descendência, e a descendência foi Isaac. O moço cresce, casa, segue agora os passos do pai, e parece até uma incógnita, é que algumas coisas que aconteceu na vida de Abraão, aconteceu também na vida de Isaac. Parece que havia sido combinado, algumas coisas aconteceram, mas eu quero deixar essa coisa ruim à parte e trazer a parte boa espiritual do que ele aprendeu com o pai. Veio um período de segunda fome na terra, porque a primeira foi no período de Abraão. E quando veio o período da segunda fome, ele agora, o moço Isaac, vai procurar comida lá nos territórios de Gerar. E os territórios de Gerar se tratava de um território dominado pelos filisteus. E nós sabemos que os filisteus nunca gostaram do povo de Israel. E o maior exemplo disso está lá em Êxodo, quando houve a travessia, o problema que Israel também enfrentou, não só com ele, mas também com os cananitas. E quando Isaac começa a prosperar na terra, a esposa dele, se tratando de uma mulher formosa, ele agora entrou em um acordo com ela. Você é muito bonita, e quando chegar aqui na terra, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Tem às vezes uns acordos por aí que fazem que ele meio estranho. E às vezes a gente dá o nosso nó e depois fica: Senhor Jeová, vem aqui e desate esse nó que eu fiz. Mas como ele é Pai das misericórdias, ele vai lá e desata os nós que a gente faz. Mas chegou um momento que ele, descuidado, começou brincando. Abimeleque, quando viu aquilo de cima de uma parte, o seu reinado, nossa casa, mandou chamar. Que negócio é esse? Eu vejo que esse laço de intimidade que você tem aí com ela não é a sua irmã, ela é a sua esposa. Por que você não disse logo para mim que ela é a sua esposa? Você quer que o mal venha sobre nós e a gente caia aqui em maldição? Ele disse: foi eu que temi. O fato de dizer que ela é minha esposa, eu temi. Não tenha dúvida que Isaac olhou para trás e tenha visto a história do pai. Aqui
nós aprendemos em tese o seguinte: em parte, nessa ocasião aqui, se tornou aquele atalho que diz que filho de peixe é peixinho. Se o pai é um tremendo mentiroso, a tendência do filho é ir pelo mesmo caminho. Não é regra. Não é regra. Porque o meu pai é um tremendo cachaceiro, eu saía para comprar cachaça para ele em copo e não me tornei cachaceiro. Não é regra. Mas aqui aconteceu mesmo. Abimeleque, por uma providência divina, despede ele e manda ele ir. Ele agora vai morar, sabe aonde? No vale, nos territórios de Gerar. No vale. Mas nós aprendemos pela palavra que quem está sobre a bênção de Deus, tanto faz, ele pode morar na planície, como pode morar no vale. Se morar na planície, Deus nos abençoa. Se jogar dentro do vale, Deus nos abençoa do mesmo jeito. É o princípio bíblico. Aonde você pisar a planta do vosso pé, eu farei com que você prospere. Deus disse isso para Josué. Mas o que foi que ele disse anteriormente? Assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Condição, abre aspas, se você fizer o que eu estou mandando, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser com você. É condicional. É condicional. É expulso, literalmente. A Bíblia diz que quando ele chega no vale de Gerar, ele fez a mesma coisa que o pai fez. Edificou um altar, esticou a tenda e disse: agora eu vou cavar aqui um poço. Porque os povos nômades, para poder sobreviver, que viviam de território em território, só tinham vida e demorava um pouco no local se tivesse água. Quando não tinha manancial, eles tinham que cavar. Cavava para poder ter a subsistência, plantar e manter o gado. Até porque a Bíblia diz que Isaac se tornou poderoso financeiramente. E onde foi que ele ficou poderoso mesmo? Nos vales de Gerar. O que é que eu vejo nisso aqui? Eu vejo a provisão de Deus, a mão de Deus em cima de um crente que estava andando dentro da vontade dele, e ele dizendo o seguinte: se alguém te colocar no vale, lá dentro do vale, eu faço com que você prospere. Agora, primeiro, edifique o altar, estique a tenda e cave poço. Ele fez. Quando edifica o altar, esticou a tenda, cavou. O primeiro poço que ele cavou dentro do território de Gerar, esse poço, diz a Bíblia que ele brotou águas, o quê? Água viva. Aleluia. E é isso que me encanta, porque eu vejo a providência de Deus na vida de alguém que estava na mesma condição do pai. E qual era a condição do pai? Na dependência de Deus. E diz o texto que quando ele cavou e que ele produziu o que ele queria, e essas fontes deu água, aí vieram os filisteus e começaram a olhar para ele e dizer o seguinte: esse poço aí que você cavou, essa água aí é nossa, não é sua. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que eles contenderam com ele. E nós chegamos a uma conclusão baseada no texto,
que Isaac era um homem pacífico. Ele não gostava de briga. A gente entende isso pelo texto, porque diz a Bíblia o seguinte, que quando os filisteus foram fazer questão desse poço que produziu águas vivas, isso não tem importância. Vocês querem brigar com os meus pastores? A gente vai embora. Recolheu as coisinhas dele e saiu. Versículo 19 do capítulo 26. Isaac vai embora. Mas diz a Bíblia que ele insistiu em cavar poço de novo. O versículo de número 20 diz que quando ele cavou novamente o poço, vieram os filisteus e contendeu com ele. Mas o texto diz o seguinte, que Isaac fez uma coisa que o pai fez na hora que estava cavando o poço. Sabe o que foi? Cada poço que ele cavou, ele colocou um nome. Sabe por quê? Porque cavar poço é esforço, e todo esforço na sua vida é lembrado. Lembre-se que talvez o que você tem hoje, e o que você é hoje, e o que você superou hoje, é só você dar uma olhada para trás. Ainda que não tenha marca no corpo, vai ter marcas na tua consciência, e vai ter marcas na tua alma, de você dizer, para poder eu chegar aonde eu cheguei, eu tive que cavar poço. Chegou o momento que alguém disse, não vai dar certo, é filisteu. Porque filisteu só gosta de moleza, não quer cavar poço, mas quando vê alguém cavando, vai lá para jogar entulho dele. Fica com raiva, não faz, e fica com raiva quando tem alguém fazendo. Aí a Bíblia diz que ele, em cada poço que ele cavava, ele dava um nome. Quando ele cava o segundo poço, os filisteus chegou e disse, opa, esse poço aí é nosso. Mas espera aí, eu cavei o primeiro, vocês disseram que era de vocês, agora esse segundo, vocês estão dizendo que é de vocês também? Os filisteus disseram, então eu vou chamar esse poço de Ezeque. Mas por que Ezeque? Está no versículo de número 20, porque o nome Ezeque significa contenda, porque eu estou trabalhando aqui, você quer arrumar briga comigo, eu não quero briga, eu quero é cavar poço, e você querendo brigar comigo, rapaz? Tem gente que é assim, é espírito de filisteu. É você trabalhando, se esforçando pelo negócio, e o indivíduo querendo arrumar briga com você. É você fazendo, dizendo, vamos minha gente, junta aqui, coopera aqui. Mas sempre vai ter um filisteu querendo causar confusão. Quando ele quiser causar confusão, você se afasta e diga, esse poço, eu vou chamar ele de Ezeque, porque no dia que eu cavei, você quis arrumar briga comigo, e eu não quero brigar, então eu vou tirar meu time de campo, mas esse poço aqui vai ser chamado Poço da Contenda. Vou mais à frente. A Bíblia diz que ele agora cava o terceiro poço, e quando cavou o poço, que começou da água, os filisteus chegaram de novo, e diz a Bíblia em Gênesis capítulo 26, que os filisteus, com raiva e inveja de Isaac, disseram novamente, esse poço e a água desse poço é nossa. Como assim? O primeiro era de vocês, água viva. O segundo é de vocês, contenda. E esse terceiro aqui também é de vocês. É isso mesmo. Ah, é? Então eu vou também sair daqui. Agora esse poço eu vou chamar ele de Sidna. Sabe por quê? Porque esse poço aí será chamado de Poço da Inimizade.
E eu tenho uma palavra espiritual para você aqui nessa noite. Você não pode impedir que ninguém venha detestar você ou querer causar briga ou inimizade. Agora, para o que Deus tem com você, você não pode cavar cisterna. E que essa cisterna, ela não venha a ser Ezeque, contenta. E que essa cisterna não pode ser Sidna, inimizade. Você não pode ficar com inimizade com ninguém. O teu coração não pode estar ocupado com nada. Sabe por quê? Porque Jeová te chamou para você cavar cisterna que vai dar água viva. Aonde você chegar, levante altar, arme a tenda, cave poço. Levanta altar, arme a tenda, cava poço. Altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. E deixa, se jogar você no vale, Jeová vai cuidar de você no vale. Ouve isso. Segura aí. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que quando ele cavou o terceiro poço, ele não desistiu. Pensa comigo o seguinte. Vamos pensar dentro de um, hipoteticamente falando, se Isaac, depois da segunda escavação, na hora que desce a briga, ele entrasse na briga. Se ele entrasse lá no meio do fogo, sabe o que ele fez? Ele saiu e tirou os pastores dele, disse: deixa eles brigar entre eles aí, porque os filisteus queriam ver Isaac brigar. Sabe qual era a principal tática de guerra dos filisteus? À luz da Bíblia, era fazer o seguinte: eles ficavam pelas laterais futucando os reis para atacar nações pequenas, eles fazer parte depois do grupo de espoliação de bens e depois ficar com parte do despojo. Tem gente que tem espírito de filisteu, ele não vai, mas fica futucando pelos cantos. É mesmo, mulher, olha, ela tem razão. Mulher, tu não viu não? Um negócio daquele eu não aguentava não. Se fosse comigo eu rodava a baiana. Homem, espírito de filisteu, o Senhor Jesus manda lhe dizer nessa noite: aonde tiver um Isaac meu, ainda que ele cave e você queira entulhar, eu vou tirar ele de dentro do vale. Ele vai cavar cisterna e ela vai dar água viva de novo. Ele cavou no poço. Depois que ele cavou, brotou água. Aí ele agora olhou para um lado, olhou para o outro: cadê os filisteus? Vem ninguém. Ele disse: eu vou chamar esse poço agora e Rehobote, porque esse poço aqui será chamado de Poço do Alargamento. Aleluia. Está lembrado do hino? Já fizeram de tudo. Para quê? Para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Me jogaram em um calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei para mim. Filisteu. Ele disse: aqui Deus vai fazer me alargar.
versículo 22 do capítulo 26. Mas eu quero concluir essa ministração dizendo para você o seguinte: eu lhe disse anteriormente que aonde Abraão chegava, ele levantava um altar, erguia a tenda e cavava um. Capítulo 26, versículo 25, é aqui que eu quero fechar essa mensagem. Diz o seguinte: então edificou ali o que? Comunhão. A coisa só vai dar certo na tua vida se você insistir na oração. Se parar de orar, o inimigo bate na porta. Se der uma brecha, ele entra e bota para arrebentar. Só vai orando. Se não orar, a coisa não caminha. Pelo amor de Jesus Cristo, dedica um momento de oração para a tua vida. Os dias são maus, os tempos não estão de brincadeira. Enquanto a gente dorme, força das trevas maligna, terrível, vem tentando nos destruir. Mas eu quero profetizar nessa noite para a tua vida, e essa palavra é profética. O Senhor vai entrar no meio da tua família, da tua casa, e aonde tiver o altar levantado, pode erguer tenda, cave o poço, que vai sair água viva. Levantou o altar, e ele fazia o quê? Erguia a tenda. Tenda na Bíblia fala de família. Tenda na Bíblia é família. Eu vou lhe dizer um negócio para você que é uma orientação pastoral. Para a sociedade ir bem, a família precisa ir bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Porque a sociedade é composta de família. Tenda aqui fala de família. Cuidado com a família. Você é o sacerdote da sua casa. Se alguma coisa der errado, a culpa é sua. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Que você queira, que você não queira. A tenda fala do cuidado, da proteção, da unidade da família. Aconteça o que acontecer, a família tem que estar junto. Aconteça o que acontecer, seu melhor amigo é o seu pai e a sua mãe. Acontece o que acontecer, a sua melhor amiga é a sua esposa. Acontece o que acontecer, o seu melhor amigo é o teu esposo. Então valorize a sua família, respeite a sua família, porque para poder ter altar levantado tem que ter tenda. Para ter tenda tem que ter altar. Sabe por quê? Pode ter até tenda bonita. Pode ter tenda bonita. Eu conheço um monte de gente aí que tem tenda bonita, irmão. Tem tenda bonita. A minha não, que a minha tenda era tenda feia, mas eu dou graças a Deus por ela. Eu sou apaixonado por ela. A minha tenda parece um caixote. Porque foi Jeová que me deu. Eu sou muito feliz com a minha esposa lá. Mas eu conheço gente que tem tenda, irmão. É tenda do porcelanato, tenda do mogno. Mas depois, quando você vai observar, meu irmão, é um Deus nos acuda. É um voa de panela para um lado, voa de panela para o outro. Dizer, esse homem, ele é crente na igreja, mas em casa ele é o demônio. Essa mulher é crente lá, ela corre para a igreja lá vocês, mas a casa dela ela abandona. Para poder ter altar tem que ter tenda. A tenda está pronta. Agora você pode cavar poço. Porque aonde você cavar poço fala de esforço. Poço aqui, sabe de que fala? Poço fala de palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro da tua tenda. Eu vou encerrar aqui
contando a história de uma irmã chamada Quitéria, já dorme no Senhor. Toda vez que terminava o culto, a irmã Quitéria, eu ainda conheci ela quase com seus 80 e poucos anos, não foi, mãe? Mas não tinha um pregador. Quando terminasse de pregar, a irmã Quitéria chegava lá: o senhor pode orar por mim? A irmã Quitéria, a senhora orou desse instante, mas quanto mais oração, melhor. Ela não deixava ninguém arredar o pé da casa dela sem dizer: ore por mim. Era a primeira a chegar no círculo de oração, já cega de quase os olhos, vinha assim, ó, papando pelos cantos da rua, lá no pontal para ir para o círculo de oração. E quando eu olhava aquilo, que eu via aquela mulher dos seus 80 e poucos anos, com o joelho dobrado, não sabia ler nem escrever direito, mas quando aquela mulher dobrava o joelho, eu via ela falando em línguas estranhas. E uma vez eu cheguei na igreja, vi a irmã Quitéria orando em línguas, e quando ela orava em línguas, Deus me dava interpretação e dizia o seguinte, ela orando em línguas e dizia o seguinte: Senhor, não me deixe partir para a eternidade sem sentir a tua presença. Não deixa, porque não adianta nada na vida cristã. Pode ter tenda, se não tiver altar, está faltando alguma coisa. Agora, se tiver altar, se tiver tenda e cavar poço, vai dar água viva. Altar, tenda e poço. Deus nos abençoe. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algumas sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve. Semelhantemente ao cear, tomou o pão e deu graças. Querido Deus eterno Pai, que estás nos mais altos céus, diante da tua presença, Senhor, nós estamos porque a tua presença é o que faz a diferença. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um dos teus filhos que tem chegado. Este pão, Senhor, que está em minhas mãos, que nesse ato de consagração, que possa representar o teu corpo que foi dado por nós. Ao receber aqui na congregação, Senhor, que teus filhos, Senhor, sejam curados fisicamente, que teus filhos sejam restaurados. Pai de amor, bem como aqueles que receberão em seus lares. Assim, crendo, nós te agradecemos em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Ergueram a cruz, lá estava pregado no mundo a luz, nenhum gemido sequer soltou, mas todos viram em seu rosto a marca da dor e o seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão. Mesmo assim não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Ele recebe
que existia no poço, que era eu e que era você. E hoje, se você jorra água, é porque a presença daquele que é a fonte que faz jorrar água que dá direito à vida eterna, ele está em você. Por isso que ele posse de pão, pensa, desse pão, pensa no homem da cruz do meio, nas chicotadas, nos açoites, no pedaço de carne, no prego que perfurou suas mãos, seus pés, tudo isso, para que você vivesse a plenitude da intimidade com Ele. Porque a palavra do Senhor nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos intimidade, comunhão. Hoje jorra água, porque Ele morreu. Mas como foi cantado, ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que nele nós tivéssemos a vitória. Por isso, coma deste pão, todos vós, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença. Deus que me aguardai. Queremos ser grato a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Anjo assaia managastoi minia, anjo assaia manai, porque o Senhor nos comprou com sangue na cruz do Calvário. E aqui está, Senhor, em minhas mãos, ó Senhor, este símbolo do Teu sangue. Consagra, Senhor, para a glória do Teu nome, que possamos sair daqui, Senhor, alegres e firmes na Tua presença, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Jesus vai levantar alguém deste lugar. Sou o Teu Deus, é só Teu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, e estás sozinho e entregue a solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. E nesta noite vou abençoar você. Olha o sorriso que havia entre o cante. Pouco a pouco ele veio. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia.
consigo mesmo, não consiga mesmo.